baby boomers são uma geração demográfica específica, caracterizada pelo aumento significativo na taxa de natalidade após o final da Segunda Guerra Mundial. Essa explosão de nascimento ocorreu principalmente nos países ocidentais, nascidos entre a década de 40 e 60. Para conhecer uma geração, é importante analisar o contexto histórico. No início da década de 40, o Brasil estava envolvido na Segunda Guerra Mundial, declarando guerra contra as potências do eixo. Nesse período, a economia brasileira experimentou o crescimento na produção de café e a industrialização nas regiões do Sudeste. Nos anos 50, o futebol ganhou destaque, com o Brasil vencendo sua primeira Copa do Mundo em 1958. A geração baby boomers do Brasil vivenciou o auge da ditadura militar nos anos 60, e foi com a censura da ditadura que a cultura se revolucionou. Foi a época do surgimento da Tropicália na música, movimentos artísticos e literários inovadores. Essa juventude testemunhou o avanço da tecnologia com a criação da internet e o primeiro homem a caminhar na Lua, em 20 de julho de 1969. E quem conta mais sobre essa época é o seu Itabirici, ou seu Bira, como é conhecido. Meu nome é Itabirici Jorge Silva, eu tenho 83 anos. De infância era bola, né? A gente jogava bola no meio da rua, né? Pinava papagaio, isso daquele tempo continua ainda hoje em dia, o pessoal jogando papagaio, bola no meio da rua, assim, era criança, né? Era isso. Antigamente, para ver, escutar o Brasil jogando era no rádio, aí aí quando fazia o gol, aí sumia a voz do cara, aí depois de meia hora, aí gol, aí atuando aqui, gol do Brasil, né? Que antigamente era assim, né? Como era a moda e o estilo de se vestir durante a sua juventude? Naquele tempo era calça boca de sino. Hoje em dia não, o cara anda rasgado. Naquele tempo a gente andava rasgado, tava ferrado, né? Hoje em dia não, né? O cara anda, mas naquele tempo... Você presenciou algum movimento social como protesto nas ruas? Não, antigamente não tinha esse negócio, era o exército botar, né? Teve o AI-5 aí, coisa aí, o cara não podia falar muito não. Falava e ia preso. A minha coisa era ser sargento do exército, né? Mas aí a professora me cortou a minha quarta série, já estava na quarta série, já no final. Aí eu estava conversando com um colega meu, ela veio devagarinho assim, me deu de uma reguada no meu braço assim. E ela era forte, né? Peguei meus cadernos, botei debaixo do braço, saí, fui embora para casa. Cheguei em casa e falei para minha mãe. Aí não fui mais, não estudei mais, né? Fui trabalhar com meu pai. Você tinha algum gênero de música favorito? Não, pra mim é samba, né? Daquele tempo de menino, ainda tenho no meu peito muita saudade. Roda peão, estilingue no pescoço e papagaio pra soltar. Mamãe me acordava cedo, menininho toma... Brincar ao ar livre era uma atividade comum para essas crianças, já que os recursos tecnológicos eram limitados na época. Eles se divertiam com brinquedos simples, jogos de rua e atividades ao ar livre. Um exemplo de brincadeira da época, a qual é passada de geração para geração, era um entretenimento para as crianças da época, conhecida como pipa ou papagaio. A princípio, a infância dos baby boomers foi caracterizada por uma mistura de valores tradicionais e transformações sociais. A geração baby boomer vivenciou de forma complexa diversas fases da história da moda. A influência dessa geração foi significativa, principalmente no desenvolvimento de tendências na época, que deixaram como marcos a moda unissex e o estilo próprio. A fase unissex foi uma das mais marcantes para essa geração, pois apresentou a chegada da nova calça boca de sino, que apresentava ser justa na cintura e longa da coxa para os pés. Muitos baby boomers vivenciaram os efeitos do regime militar e as restrições impostas pelo AI-5, um decreto emitido pela ditadura militar nos anos 60. O AI-5 concedeu ao governo militar poderes extraordinários e autoridade para tomar medidas extremamente repressivas contra qualquer tipo de oposição na época, seja ela real ou imaginária. Devido a isso, os jovens da época criavam canções, estilos e obras artísticas que carregavam consigo mensagens de resistência e crítica ao regime, mesmo que de forma cifrada, para evitar a censura. A música Cálice de Chico Buarque e Gilberto Gil, lançada em 1963, tem em sua letra carregada de simbolismos religiosos e referências bíblicas, mas também traz uma crítica contra a censura e a repressão da ditadura. Agora fiquem com o trecho da música.
afasta de mim esse cálice. Pai, afasta de mim esse cálice. Pai, afasta de mim esse cálice de vinho tinto de sangue. O aumento da população com mais de 60 anos significa que mais pessoas lidam com doenças típicas da terceira idade. Um dos principais desafios enfrentados por essa geração é o envelhecimento da população. Com a expectativa de vida aumentando, eles vivem mais tempo do que as gerações anteriores e acabam enfrentando questões de saúde e bem-estar durante a terceira idade, incluindo doenças crônicas, mobilidade reduzida e a necessidade de cuidados de longo prazo. Agora vamos ver a entrevista de Dona Lúcia, onde ela nos mostra como é feito o processo da farinha de mandioca. Me chamo Lúcia, tenho 54 anos. Na nossa adolescência, nós pescava com nossos pais. O tipo da pesca era pegar a isca, pescar as linhas. Eu, principalmente Lúcia, eu pilotava com meu pai jogar a linha na maré. A gente pegava o camarão, no puçá, nós pegávamos camarão no munduru. E a minha adolescência foi, depois, quando eu já estava moça, a gente ajudou a nossa mãe. Roça, hoje é difícil para mim, na minha idade que eu estou hoje, né? Plantar, capinar, depois que a maniva cresce tem que capinar. O que eu aprendi foi com meus pais. Meus pais são agricultores, então foi quando eu aprendi tudo isso com ele. Essas plantações, colher, plantar, fazer, que hoje eu sei fazer, eu aprendi com meus pais. O nome do meu pai se chama Jaime Furtado da Silva e da minha mãe, Albertina da Silva, que se criou na roça também. E tem meus pais, ele está com 91 anos, seu Jaiminho, e a minha mãe, Albertina, está com 79 anos. Muitos baby boomers cresceram em áreas rurais e trabalharam desde jovens na agricultura, aprendendo com seus pais e trabalho agrícola. Com o tempo, muitos precisaram migrar para as cidades, em busca de emprego e educação. A agricultura exige muito esforço físico e longas horas ao ar livre, e com a idade, a capacidade de lidar com a fadiga pode diminuir. Trabalhar na agricultura pode ser gratificante, mas desafiador fisicamente. Muitos baby boomers, mesmo envelhecendo, continuaram trabalhando na agricultura, mas estão tendo que enfrentar desafios específicos por conta de sua idade. A gente tem que respeitar os outros, né? A gente, por exemplo, eu tenho 83 anos e dificilmente eu faço alguma ratada, né? Porque a gente foi criado assim, né? Estudem, que o futuro de vocês está na frente. Não se descuide do seu estudo, porque a coisa mais preciosa é você estudar e você ter uma educação. Então, meus jovens, que hoje você seja aquele jovem maravilhoso, obediente e educado. E não se iluda pelos vícios, pelas drogas que está. Seja você mesmo, seja você, essa pessoa amada que você seja, se ame você mesmo.